E aí, galerinha concurseira, beleza? Aqui é o professor Harrison falando. Hoje nós vamos fazer a análise, gente, pós-prova da PM do Pará feminina, gente. A prova que ocorreu agora nesse último domingo, dia 7. Então vamos analisar as questões aí. As questões de interpretação, vou ser sincero com vocês, eu não analisei muito, então as de interpretação, se alguém tiver algum recurso, achar que cabe aí recurso por ter mais de uma resposta ou não concordar com o gabarito, coloca aí nos comentários que a gente conversa e eu posso montar o recurso para vocês, gente. E em relação a qualquer questão, pode entrar em contato comigo aí, que se possível a gente entra com recurso aí, tenta alterar gabarito ou anular a questão, beleza, gente? Então aqui o primeiro texto, eu achei um exagero, né? E a Des colocou 3 textos para apenas 10 questões, mas faz parte, né, gente? Então, a primeira questão de interpretação, a banca colocou como resposta correta a alternativa C. Seleção vocabulário do título e dos 3 parágrafos compor organização textual, com introdução, desenvolvimento e conclusão, que apresenta ideias acerca da relação drogas e meio militar. Eu acho que fecha, né? Eu não cheguei, como disse para vocês, a analisar muito a fundo a interpretação, mas acho que fecha a resposta C aí na questão 1. Se alguém achar que não, coloca nos comentários e aí a gente, de repente, entra com um recurso. Questão número 2. Portanto, é importante tratá-lo de forma objetiva no que diz respeito às suas causas e suas consequências, dentro da vida diária da caserna, nas polícias e nas forças armadas de maneira geral, e em particular no tocante ao exército brasileiro. Linhas de 13 a 17. Aí a banca pergunta a quem o pronome lo faz referência. Então o pronome lo faz referência a quem? Então vamos voltar no texto. É linha 13 a 17. Claro que a palavra que o lo faz referência vai estar antes, né? Então aqui, vamos começar na linha 10. Sendo assim, esse assunto está presente constantemente na agenda do comandante em todos os níveis, em particular na rotina do comandante da organização militar. Portanto, é importante tratá-lo de forma objetiva no que diz respeito às suas causas e suas consequências. Então, é importante tratar quem? Tratar esse assunto. Então, tratar esse assunto. Está aqui, ó, sendo assim, esse assunto está presente constantemente. Portanto, é importante tratá-lo de forma objetiva. Tratar o assunto, tratar esse assunto de forma objetiva. Então, gente, na questão número 2, alternativa A, conforme o gabarito preliminar. Então, aí eu acho que também não cabe recurso. Fica bem claro no texto que o pronome lo se refere à expressão esse assunto. Tranquilo? Qualquer coisa, deixe nos comentários aí, a gente conversa, gente. Questão 3. Além disso, é tratado muitas vezes com indiferença pelos que não são afetados pelos nefastos danos produzidos no tecido social. Linhas de 3 a 5. Então, nefastos, gente, é que é prejudicial, né? Então, se é prejudicial, ditoso, propício, conveniente, auspicioso, não fecha. Nessa aí, com certeza, só encaixa a palavra desfavoráveis no lugar de nefastos, né, gente? Nefastos, que é prejudicial, ou seja, que é desfavorável. Questão tranquila. Então, questão 3, alternativa E. Beleza? Questão 4. A oração, tratá-lo de forma objetiva, relativamente à oração que antecede, tem valor de quê? Então, tratá-lo de forma objetiva. É objeto direto, sujeito, predicado nominal, predicativo do sujeito ou complemento nominal? Bom, complemento nominal não pode ser porque tem verbo. Pode ser a oração substantiva. Não pode ser o predicado nominal. Esse sim. Pode ser objeto direto, sujeito, predicativo do sujeito e complemento nominal. Isso aí vai ser uma oração substantiva. Vamos lá ver na linha 13 e 14. Então, nas linhas 13 e 14, é aqui. Portanto, é importante tratar de forma objetiva. Então, portanto, é importante, aqui, ó, gente, é importante o quê? É importante isto, tratá-lo de forma objetiva. Quando eu pergunto ok e respondo isto, é uma oração substantiva. Aí, olhem só, verbo ser, ou um verbo qualquer, normalmente é um verbo ser, mais um substantivo. O que vem depois é sujeito da primeira oração, nesse caso um sujeito oracional, tratá-lo de forma objetiva. Então, tratá-lo de forma objetiva exerce a função de sujeito do verbo ser aqui da oração é importante. Então, essa estrutura sempre vai ser dessa forma, gente, para a oração subjetiva, que exerce função de sujeito.
É importante o quê? É importante isto. É justo o quê? É fundamental o quê? Significa que o que vem depois exerce a função de sujeito, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então a questão 4, a oração tratada de forma objetiva exerce a função de sujeito. Fechou, gente? Sem mistério? Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloque nos comentários aí que a gente conversa. Aproveite para deixar sugestões de assuntos para os próximos vídeos, beleza, gente? Sem mistério até aí. Vamos para a questão número 5. Nas duas ocorrências de em que, na linha 4 e na linha 7, a expressão poderia, sem alterar o sentido e nem promover incorreção ao texto, ser substituída respectivamente por alguém pode ter marcado a resposta onde e onde. Só que aí nós temos que lembrar o seguinte, gente, nós vimos isso aí em outros vídeos. Onde só pode ser usado para se referir a lugar. Vamos dar uma olhadinha lá no texto, linha 4 e 7. Então, linha 4. Na noite de terça-feira em que havia um festejo. Na noite de terça-feira não está indicando um lugar. Na noite de terça-feira indica tempo. E a conjunção que indica tempo é o quando. Então, na noite de terça-feira, aí esse em que aqui, quando havia um festejo. No momento em que havia um festejo. Então, na noite de terça-feira, tempo. Então, eu posso usar o quando e não o onde, porque o onde é só para se referir a lugar. Então, o quando só tem na D. Vamos ver se o onde da linha, o em que da linha 7 se refere a um lugar. Vamos ver aqui na linha 7. Quantidade de entorpecentes na residência em que morava. Na residência. Na residência, o lugar. Na residência onde morava. Então, esse em que está se referindo à residência, que é um lugar. Portanto, eu posso usar o onde. Então, no primeiro, terça-feira indica tempo, então eu uso quando. Na segunda, na residência indica lugar, então eu posso usar o onde. Então, a 5, resposta D. Com certeza também, acho que não tem como aceitar um recurso aí. Beleza, gente? Questão 6. De acordo com o texto, o homem que foi preso na região metropolitana de Belém na noite de terça-feira foi preso em flagrante por armazenar uma grande quantidade de entorpecentes na residência em que morava. Então, resposta B também acho que não cabe recurso, né, gente? Como eu falei para vocês antes, repetindo, não fui muito a fundo nas questões de interpretação, mas parece que a B realmente é a correta. Questão número 7. A forma verbal avistaram poderia ser substituída no texto mantendo-se sua coerência e correção por, então, avistar. Entre, viram. Verbo ver no futuro do subjuntivo, gente, nós conjugamos no futuro subjuntivo, quando eu vir, quando eles virem. Aí, só para mostrar para vocês que vai ser com i. Então, no caso, não é entreverem, e sim eles entreviram. Porque até para concordar com... Eu falei sobre o futuro subjuntivo aqui, gente, esqueçam, falei bobagem aí, não tem nada a ver com a questão. Avistaram, pretérito perfeito. Então, eles viram. Eles avistaram, eles viram. Aí eu acrescento o prefixo entre, eles entreviram. Entrevirão, virão futuro. Entrevieram, verbo vir. Entreverem, presente do subjuntivo. Então, e interveram não existe. Interviram, do verbo ver. Eles avistaram, eles viram. Aí acrescentei o entre, resposta D. Não tem como ser outra resposta também, gente. Então, 7... D. 8. Em relação à oração posterior, ao chegarem ao local indicado, os militares constataram a presença de entorpecentes. A circunstância expressa é D. Aí, gente, já vimos em outros vídeos também. Aqui o seguinte, ó. Ao mais o verbo significa que está indicando ideia de tempo. Não tem como ser outra ideia, gente. Ao mais o verbo indica ideia de tempo. Então, questão 8, resposta A. Não tem como ser outra. Fechou? Ao mais o verbo tempo. Questão 9. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado a seguir exerce a mesma função sintática que a palavra que em a força motora que impulsiona as Forças Armadas e as polícias ao cumprimento de sua missão constitucional expressa no artigo 142 da Constituição Federal. Então, a força motora a qual impulsiona. Esse que é pronome relativo, está substituindo a força motora. Então, a força motora
impulsiona as Forças Armadas. Então esse que está exercendo a função de sujeito, porque ele substitui a força motora, então é o mesmo que se eu dissesse, a força motora impulsiona as Forças Armadas. Então esse que exerce a função sintática de sujeito. Aí olhem só, a carreira militar em si é um exercício constante, é um predicado. A carreira militar em si é o sujeito, a partir do verbo ser é o predicado. Há as exigências, existem as exigências. Após o verbo haver com sentido existir, vem o objeto direto, sempre. Após o verbo haver, existem as exigências, há as exigências, significa que é objeto direto. Tudo isso torna-se o quê? Tudo isso é o sujeito, tudo isso aqui é o sujeito, torna-se o quê? A expressão máxima do valor militar, objeto direto. O Estado existe para proteger o cidadão. Quem existe? O Estado. Então o Estado é o sujeito da frase, então é essa a resposta. O Estado é o sujeito, o que lá no enunciado era sujeito também. E aqui na E, em que as oportunidades de prevenção e de educação sejam colocadas à disposição de quem? De toda a sociedade brasileira. De toda a sociedade brasileira está completando o sentido da palavra disposição. Então toda a sociedade brasileira é um complemento nominal. Então o Estado é sujeito e o que lá no enunciado é o sujeito também do verbo impulsionar. Sem mistério, então questão número 9, resposta D. E na 10, a última aí da interpretação, segundo as ideias veiculadas no texto, que diz respeito ao serviço militar obrigatório, sinale a alternativa correta. Ele promove uma função educadora na formação do cidadão, mas principalmente garante o cumprimento da missão constitucional. Resposta C também parece que não tem muito o que comentar aí, gente. Realmente é a resposta. Fechou? Esse aí era o modelo tipo A da prova da PM Pará, então, gente, feminina. Espero que tenha ajudado vocês aí a entender cada uma das questões. Se tiver alguma dúvida, coloquem nos comentários. Se acharem que alguma delas cabe recurso, eu acho que nenhuma cabe recurso, estão bem feitas as questões. Foi uma boa prova, nível razoável para médio, não estava muito fácil não. Cobrou bastante termos de oração aí, gente. Domingo que vem agora, dia 14, é a prova dos homens. Desejo boa sorte, gente. Antes de sair, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, garante uma preparação completa de português para concursos, gente. Passa o concurso aí que vocês vão seguir estudando, com certeza, se a gente sempre buscando algo melhor, né? Te inscreve, não perde nada. Beleza, gente? Qualquer coisa, qualquer dúvida, sugestões, coloque nos comentários que a gente conversa. Um abração a todos, até o próximo vídeo.